É isso aí. Bom dia, pessoal. Hoje compartilhando com vocês um pouquinho do case da GoPower, tá? A GoPower, ela está inserida na Uncorp. Dai, você pode passar? A GoPower, ela está inserida na Uncorp, que é a nossa holding atuante no segmento de energia. Nós temos uma operação há quase 2 décadas, somos uma multinacional com operação no Brasil e na Argentina, e dentro desse portfólio nós temos a usina Chavantes, tá? Que é a nossa usina termoelétrica aqui em Goiânia, Goiás. Nós temos a Unpower, que é a nossa fábrica de grupos geradores, tá? A Unpower, ela fica em Sumaré, pertinho de Campinas, em São Paulo. Ela atua no segmento B2B, para o mercado público e privado, e é quem fabrica os nossos grupos geradores. E nós temos a GoPower, né, que é a nossa operação no Amazonas, que está sediando esse case. De fato, essa operação ela ocorre na floresta amazônica, somente 10% dela, né, que é o nosso time administrativo e o nosso centro de distribuição principal, está em Manaus, tá? Eu sou gerente corporativa de suprimentos da holding, eu toco essa operação com mais um time de 12 colaboradores, tá? Nós geramos energias por grupos geradores, e é importante contextualizar que em 2017 nós iniciamos a reestruturação de toda a cadeia de supply. Até então, nós atendíamos 6 localidades, em 2017 passamos a atuar em 58 localidades, e em paralelo eu iniciei o MBA de Supply aqui da Live, onde eu conheci a Lucila, a Daiane e a Renata, e nós tivemos uma sinergia instantânea, né, e cada uma com seu know-how e toda a sua experiência contribuíram, né, para que essa mudança prática acontecesse no dia a dia, né, juntamente às ideias do time de supply da GoPower, tá? Esse trabalho, ele também foi tema do nosso shift, né, e de fato foi um case que transformou a área de supply dentro de toda a Uncorp e impactou diretamente a vida do nosso cliente final. E esse trabalho, ele chega a ser um paradoxo, né? Hoje, na estrutura atual de supply, nós temos Strategic Sourcing, SNOP, gestão à vista, e um DNA de melhoria contínua, que é muito latente em toda a Uncorp. Todo o time está muito conectado ao propósito da empresa, que é literalmente levar luz à vida das pessoas, né? E eu fico muito emocionada e muito feliz em compartilhar esse trabalho aqui com vocês. Eu sou mãe de 3 crianças e eu já cheguei a ficar 21 dias longe dos meus filhos para aprender e entender como inserir supply da forma mais assertiva e estratégica possível, né? E não tem como não se emocionar descobrindo um Brasil que muita gente não faz ideia que ele ainda existe. E eu convido vocês a conhecerem, a partir de agora, uma operação que ela é muito bem executada, que tem muitas mãos que não estão comigo aqui agora, mas que estão me assistindo e que fazem parte desse trabalho. E nós temos uma amazonense, né, numa feliz coincidência, que é a Lucila, a Live nos uniu, e eu convido a Lu para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa jornada do cliente a partir de agora. Minha amiga Lu, vem compartilhar aqui com eles, vem mostrar o nosso Amazonas para todo o time. Vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, o convite da coordenação, né, da Live University. Agradeço também o nosso padrinho, profissional de supply, professor Paulo Leônidas, que até aqui tem nos apoiado. Muito obrigada. Como forma de contextualizar para vocês um pouquinho da jornada do cliente, queria despedir, né, que fizesse aqui os cumprimentos a vocês no dialeto Nhengatu, que é uma língua indígena da família Tupi-Guarani, essa qual é fomentada pela GoPower nas comunidades por onde iremos passar. Purangará, bom dia. Cuecatureté, muito obrigada. A jornada do cliente, pessoal, ela se inicia no estado do Amazonas, o maior do país em extensão territorial e detentor da maior bacia hidrográfica do mundo. Como podem perceber no mapa, o estado do Amazonas ele está cercado por rios, e seguindo aí uma linha, né, tipicamente amazonense, uma linguagem bem amazonense, maninhos e maninhas, bora embora, vamos para o norte, que é lá onde esse case acontece. Vídeo 1, por favor. Vídeo
equipe técnica. Obrigada. A Amazônia, no cenário mundial e no cenário tropical, é a última grande região de floresta contínua do planeta. Tem um imenso percentual da biodiversidade do planeta e 20% da água doce do mundo. Parece que ela é assim, aquele lugar utópico que vai resolver os problemas do planeta. A cada passo que você dá aqui, você vê o tamanho da biodiversidade. Eu me criei nas margens do rio e gostaria de continuar vivendo assim. Aqui é um paraíso, a gente vive tranquilamente. Tem um peixe que você pode pescar e pegar. Tem as verduras para temperar o peixinho. Então, já está abençoado. A Amazônia é eterna mesmo. Apresentação. Subir novamente, por favor. Então, queridos, é nesse cenário de desafios, complexidade e encanto que nos deparamos com a realidade de um povo muito simples, humilde, que vive a quilômetros de distância da capital, ainda com muita dificuldade de acesso aos atendimentos civis de nível básico, como documentação, tecnologia, saúde, educação, saneamento e energia elétrica. Estou a lhes apresentar os ribeirinhos do Baixo Amazonas. Os ribeirinhos, eles residem às margens dos rios amazônicos, normalmente têm faixa etária entre 0 até 90 anos de idade, residem em casas tipo flutuante ou palafitas, como vocês podem perceber nas imagens. Canoas são o principal meio de transporte dessa população. Esse estilo de residência deles, palafita, casa flutuante, é um modelo próprio para esse tipo de região alagada, evitando com isso que essas residências elas sejam arrastadas pelas correntezas dos rios. A pesca ainda é a principal fonte econômica dessa pequena população, e é possível se perceber dezenas de pequenos barquinhos ao longo rios afora, em busca da pesca local, como o pirarucu, o tambaqui, o tucunaré, entre outras espécies, que são infinitas, né? Na nossa região é muito rica a pesca. E interessante mencionar para vocês também que na floresta, a temperatura média ela chega até 55 graus, então vocês imaginem o que é conviver, respirar, né, com essa sensação térmica de 55 graus. E interessante que os eletrodomésticos que são do nosso cotidiano urbano, como geladeira, ar-condicionado, televisor, para eles ainda é um sonho a se realizar. Muito raro encontrar uma família nas comunidades, né, que possua algum tipo de eletrodoméstico. A influência indígena é muito latente nessa região, e juntamente com os ribeirinhos, eles atuam na preservação da língua, da cultura e da floresta. A GoPower, inserida nesse contexto como principal fonte fornecedora de energia elétrica, ela tem uma preocupação muito grande no âmbito sociocultural e ambiental. Então, ela pratica realmente, junto com seus colaboradores, a jornada do cliente, visitando as comunidades, entendendo a necessidade da população. É forte fomentadora do dialeto Nhengatu,
é a Go Power que distribui as cartilhas nessas comunidades. E também a Go Power assumiu um compromisso de contratar o típico caboclo amazonense e os indígenas para prover toda a ponta logística dentro da floresta, assegurando com isso a preservação do meio ambiente, evitando queimadas, desmatamentos. E interessante também, pessoal, que após a captação dessas pessoas, a Go Power faz todo um trabalho de inserção na sociedade, porque a maioria desses indígenas, mesmo em fase adulta, ainda nem tem um documento emitido, né? E todo esse processo é feito nesse momento, emissão de documento, abertura de conta corrente, para que os contratos de trabalho eles sejam emitidos de forma legal, né? Para assegurar não só a empresa, mas principalmente condicionar essas pessoas a se inserirem no mercado de trabalho e na sociedade, né? E depois dessa contratação, a Go Power tem todo um cuidado em capacitar essas pessoas, prover treinamento e prover toda a estrutura para que não só haja esse suporte operacional na parte logística, mas também um suporte técnico a nível básico. Então, quando há uma situação emergencial de ruptura de energia, a própria comunidade tem uma pessoa treinada pela Go Power para fazer aquele atendimento mais básico, minimizando com isso os impactos e o número de horas de desabastecimento de energia. É claro que a Go Power também conta com uma equipe técnica muito bem preparada, né, profissionais certificados, residentes nos municípios de Coari, Tabatinga e Parintins. E quando temos alguma situação um pouco mais específica para ser tratada, são essas pessoas que são deslocadas para as comunidades para fazer o atendimento. Vamos assistir o segundo vídeo para ilustrar um pouquinho para vocês a importância da energia elétrica na vida dessas pessoas. Vídeo 2, por favor. Tá no escuro, vejo assim que não é só a falta de luz. Para mim, eu vejo tá no escuro é quando a gente não tem conhecimento. Muitas vezes eles dizem que os índios não são mais índios, né? Querem ser igual a gente. Nós somos gente, sim. Só que nós não pensamos na poluição, na destruição. O que vocês estão cozinhando aí? Posso ver? Conaré de fiado de pirarucu e arroz. Quando é que ele foi pescado? Esse aqui foi hoje mesmo. Por enquanto a gente ainda não tem o freezer, que a gente pode conservar também o peixe, a carne, né? É assim que vocês armazenam peixe? É. Salga para não jogar, para não estragar. Agora vocês pensam em comprar uma geladeira? Nós vamos comprar, se Deus quiser. Vamos comprar uma geladeira, se Deus quiser, eu vou tirar. O que é a sala? Esse aqui é um aparelhozinho que eu comprei para Olha. os meninos escutarem aí. Esse aqui é o seu gerador? Esse aqui é um gerador de luxo. Para abastecer o que? Vai diesel? Não, gasolina. Tem que assistir o jornal e a novela. É 2 litros. Quanto é que custa 2 litros de gasolina aqui? É R$10. 10 reais? É R$5 o litro. Todo dia no mês dá 300 reais. Mas não é toda noite que a gente não tem o dinheiro para comprar. Tá limpa essa água? Não, ela tem uma borra essa água. Dá algum plano de saúde para a senhora? Dá diarreia, porque elas ficam doentes da barriga. Essa água é do Rio Arari. Se tivessem energia, eles poderiam puxar água mais limpa de um poço artesiano. E com a energia elétrica vieram outros benefícios, como melhorias na educação. Para mim, eu acho que é melhor do que na cidade. Na cidade, eu nunca trabalhei com internet, só com os livros. A tecnologia usada para criar redes elétricas não é exclusiva de grandes centros urbanos. A energia é de cada brasileiro. A luz tem que ser para todos.
Daiane? Me ouviram? Vocês me ouvem? Pessoal, me ouvem? Pode falar. Pode ir, a gente está te ouvindo. Pode dar sequência. Então, vou começar novamente. Bom dia. Como vocês acabaram de conhecer o nosso cliente final, um povo que vive sem acesso a saneamento básico, como saúde, educação e confortos que são comuns ao nosso cotidiano. Dessa forma, a GoPower adotou como missão levar energia à região norte do país, e isso significa qualidade de vida a essa população. E para contribuir com a GoPower para atingir essa nobre missão, nós utilizamos os conhecimentos adquiridos no MBA da Live para iniciar a estruturação do departamento de supply e a implementação do fluxo de S&OP na GoPower. Para iniciar esse fluxo de S&OP, nós fizemos uma atualização do nosso portfólio de produtos, onde fizemos revisões de itens que estavam com cadastros duplicados e itens que estavam obsoletos, sem utilização pela equipe de manutenção. Posteriormente, nós implementamos o planejamento de demanda e planejamento das operações, que consiste em revisar os processos de manutenções e a melhoria na distribuição logística. Posteriormente, implementamos as reuniões prévias de alinhamento interno e, por fim, uma reunião final de fechamento para tomada de decisões estratégicas. Esse fluxo, ele se inicia todos os meses, tá? E para detalhar um pouco mais do processo de planejamento de demanda, que foi essencial para a confiabilidade dos nossos processos de compras e distribuição, ele se iniciou com a implementação, né, do nosso fluxo de S&OP. Então, a gente fez toda uma avaliação de lead time de fornecimento até o CD de Manaus, com os nossos fornecedores estratégicos, e o lead time de distribuição para o interior do estado. E aí nós fizemos uma análise dos dados de manutenções preventivas e corretivas, que nos possibilitou determinar pontos de ressuprimento e estoques de segurança. Para revisões de forecast, nós utilizamos as reuniões dos ciclos de S&OP, onde a gente faz o confronto do que nós projetamos versus o realizado para possíveis realinhamentos. E buscando um melhor atendimento do nosso principal consumidor, cliente interno, que é a equipe de manutenção, e uma revisão dos nossos estoques também, redução de política de estoques, nós iniciamos um planejamento colaborativo com os nossos principais fornecedores, que fornecem peças core para o funcionamento dos grupos geradores, onde eles criaram CDs em Manaus, que permitiram que nós não precisássemos ampliar os nossos CDs nessa cidade, mesmo crescendo em abastecimento de cidades, e conseguimos que eles mantivessem 4 meses de estoque de peças disponíveis já em Manaus, e em contrapartida nos comprometemos em comprar esses estoques em até 1 ano, caso a demanda varie. Então, com essas e outras ações que nós implementamos, nós conseguimos melhorias significativas no nível de serviço ao nosso cliente final, que são os ribeirinhos, e nós vamos mostrar esses resultados no final. Renata? Olá, bom dia a todos. Além dessas questões socioculturais e as questões ambientais que a Lu comentou um pouquinho mais no início, a GoPower ela precisou também compreender um pouco da complexidade logística da região. Como falamos, a gente está tratando de um estado extenso e com uma bacia hidrográfica muito rica. Então, com isso, a gente trabalha como modal principal o fluvial. Então, uma sazonalidade dos rios ao longo do ano influencia diretamente na nossa operação.
Pensando nisso, a gente fez um estudo junto aos fornecedores locais e redesenhamos todo o processo de logística, de planejamento logístico da companhia. Então, o período de cheias, ele se inicia em maio e vai até mais ou menos agosto, tá? Então, é nesse momento que a gente tem um pico na compra dos equipamentos, das peças e reabastece os CDs. A partir de setembro até aproximadamente janeiro, a gente não consegue contratar agentes de carga para fazer o transporte fluvial, e porque o risco de tombamento das embarcações é muito grande. Também a gente poderia optar por um frete expresso, que a gente utiliza muito o frete aéreo, mas a gente tenta evitar a contratação de frete aéreo, porque algumas localidades, alguns povoados, possuem uma mata muito fechada e casas muito próximas umas das outras. Então, isso dificulta muito o pouso dos aviões. A gente utiliza muito o frete aéreo em casos extremos de alguma ruptura de serviço ou quando falta alguma peça, então a gente transporta a peça até um dos nossos CDs, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e desses CDs a gente precisa fazer o transporte da peça por canoa, a remo. Então, nesse contexto, a gente viu que realmente esse pulmão de estoque era necessário, e ele foi uma estratégia muito importante para garantir todo o cronograma de manutenção das usinas e também para evitar racionamento e ruptura de serviço no fornecimento de energia. Então, junto a todo esse estudo, a gente precisou redesenhar também o layout da malha logística da companhia. Antes, a gente tinha como configuração apenas um CD. Esse CD ele era localizado em Manaus. Esse CD era responsável por abastecer outras 70 localidades, sendo que dessas 70 localidades, apenas 6 tinham infraestrutura para a gente enviar via rodoviário, tá? Então, com isso, a gente tinha um alto custo de inventário e altos lead times. Para vocês terem ideia, o lugar mais distante de Manaus é Ipixuna. Ipixuna, a gente tinha um transit time de 39 dias. Agora, eu pergunto para vocês, que lugar do mundo a gente demora 39 dias para chegar? Nenhum, né? Então, isso acontece dentro do estado do Amazonas e impacta diretamente a operação da GoPower. Então, pensando em melhorar o nível de serviço e reduzir esses transit times, a gente propôs a criação de 3 novos CDs. A localização desses novos containers, ela foi definida literalmente abrindo o mapa amazonense, verificando a concentração das usinas e também analisando quais eram as cidades em que a gente tinha uma maior infraestrutura. De fato, a gente precisava de cidades e não vilarejos, como é a maioria dos locais. Porque era importante que fossem locais em que já tivesse uma malha aérea, tanto para o transporte das peças como o transporte dos colaboradores da empresa. Então, foi assim que a gente definiu Coari, que é um local mais central no estado, e Tabatinga, que é no extremo do estado, já divisa com a Colômbia. Por fim, a gente optou também por criar um terceiro CD, que é na cidade de Parintins, né? Parintins foi uma estratégia um pouco comercial também para a GoPower. Por que comercial? Acho que, como todos os brasileiros sabem, né, Parintins é uma cidade que tem uma importância cultural e folclórica muito grande, não só para o Amazonas, mas como para o Brasil, né? A gente tem o Festival dos Bumbás garantido e caprichoso. Então, ter o fornecimento de energia e fornecer com qualidade, sem ruptura, principalmente da cidade e durante o festival, dá uma visibilidade muito grande para a GoPower. Então, citando um pouquinho os resultados com a implantação dos novos CDs, o CD de Coari, a gente pode ter uma redução de 40%, que isso em dias significa, em média, 2 dias de redução de transit time. O CD de Tabatinga, a gente teve uma redução de 55% em dias, representando 5 dias em média de redução de transit time. E Parintins, a gente pôde atender em questões de horas,
garantindo o fornecimento de energia da cidade e permitindo toda a grandiosidade do festival. Então, com esse redesenho na distribuição logística e também no planejamento de demanda, a GoPower conseguiu melhorar o nível de serviço, tanto dos clientes internos como dos clientes, tanto dos clientes externos como dos clientes internos, que o nosso principal cliente interno é a manutenção, como a Daiane já comentou. A gente também teve outros ótimos resultados que a Simone vai voltar a falar um pouquinho em seguida. Pode passar a palavra para a Simone, por favor? É isso aí, Rê. E ainda falando sobre um pouquinho da logística, né? Nós tivemos 23% de redução do spend logístico mediante a implantação desses centros de distribuição, né? Observando essas sazonalidades para evitar esses fretes expressos que eram tão representativos aí no spend dessa categoria. Falando um pouquinho de otimização e simplificação do processo, ficou nítido ao longo desses últimos anos que quanto mais complexa a operação, mais objetivos esses processos eles devem ser, tá? Nós trabalhamos fortemente com gestão à vista, né? Todos os dias nós chegamos e acompanhamos o OTIF das nossas cargas para poder aí reiterar o nosso compromisso com o cliente final e o nosso cliente principal interno, que é o time do PCM. Quanto à destinação de estoques obsoletos, né, que tem correlação aí com os 87% de número, que é impactante até para mim mesmo, como gerente dessa operação, esse número ele foi composto pelo trabalho de vários elos da nossa cadeia de supply, né, SNOP, que hoje muito mais maduro e robusto, naturalmente apontou e trouxe números para a gente, inclusive de itens sem giros, o Compras, né, que negociou com os fornecedores a absorção dos itens que não giravam, né. É importante lembrar que no nosso mercado, o nosso shelf life ele é de 5 anos, né. Então, os nossos fornecedores, a gente facilitou esse aceite, facilitou essa negociação, porque eles ainda tinham tempo hábil para poder repassar essas peças para outros clientes. Outro passo aqui, o saneamento no cadastro de materiais, foi um passo, assim, fundamental. Nós diminuímos de 8.000 para 1.200 SKUs ativos na nossa base, e toda a cadeia ela foi beneficiada, compras, SNOP, operação, fiscal, a visão clara de gestão de estoque, né, que esse saneamento bem feito trouxe, o menor tempo de inventário, né, no início dessa reestruturação nós tínhamos 5 dias média de inventário, e hoje o inventário na GoPower ocorre 1 dia e meio, 2 no máximo, né, e a facilidade nos inventários cíclicos, que foi um processo que a gente adotou aí para ter uma assertividade do nosso estoque, essa confiabilidade aí, enfim, de um processo auditado. Sobre os 120 dias, né, de estoques de segurança nos fornecedores, e abrindo um pouquinho do detalhe para vocês, nós convidamos os nossos fornecedores estratégicos para conhecer a nossa operação desde o primeiro momento dessa reestruturação. E com a segurança dos dados gerados pelo time da manutenção, nós realizamos análises conjuntas, né, supply e o PCM, e conseguimos com que esses fornecedores trouxessem as suas operações para Manaus. 3 dos 4 principais fornecedores hoje, eles têm, né, um pequeno centro de distribuição em Manaus para nos apoiar. Então, só nesse processo de sair de São Paulo e de Curitiba, onde esses fornecedores estão, nós já ganhamos aproximadamente 40 dias, né, analisando um lead time rodoviário, incluindo o tempo de SUFRAMA. Nós projetamos os nossos estoques de segurança e até pulmão para que, de forma alguma, as usinas passem por racionamento. A nossa operação não permite, né, que eu negocie um estoque ou que eu possa esperar isso, né. Eu acho que é isso, né, a Uncorp, ela segue com novos projetos. O nosso próximo passo é uma usina GNL, né, a gás natural liquefeito, em Suape, Pernambuco, que é um projeto que já está bem avançado. E eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todo o time da Uncorp que eu sei que está me assistindo, tá? Esse trabalho é nosso, tem muitas mãos aqui, como eu falei lá no começo, né?
E eu quero agradecer a oportunidade de colocar os nossos contatos à disposição. Muito obrigada, live. Isso aqui é um sonho realizado, tá? Muito obrigada.